Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra. Programa desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Como vocês já sabem, esse programa vai ao ar semanalmente e traz convidados que nos têm algo a falar sobre comunicação. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Cecília Bonini Trenchi, fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação e doutora em História da Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, é professora titular e exerce também atividades clínicas e de assessoria. Trabalha com temas que abordam questões sobre inclusão escolar, políticas públicas, do trabalho e formação no campo da saúde. Atualmente é coordenadora dos projetos Pro Saúde 2 e PET Saúde Redes, junto à Supervisão Técnica de Saúde da FOBrasilândia. Olá, Cecília, nós temos muito prazer em recebê-la. Eu é que tenho o prazer de estar aqui, né? Agradeço o convite. Então, a gente sabe da sua experiência e de todas as suas pesquisas e os projetos que você participa na área da inclusão da pessoa com deficiência. Eu queria que você começasse a nossa entrevista falando um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência. As posturas da nossa sociedade em relação à pessoa com deficiência variaram conforme o contexto histórico, né? A gente teve desde a marginalização da pessoa com deficiência, porque considerada uma pessoa não produtiva, né? Incapacitada para desenvolver algumas funções, né? Até os dias de hoje que a sociedade atribui a essa condição a condição de cidadania, né? E vê a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa, né? E que precisa de oportunidades para poder se desenvolver. Essa visão de inclusão, ela é mais recente, mas ela surgiu a partir dos direitos humanos, né? Da Declaração dos Direitos Humanos, e a sociedade vem se transformando. É lógico que a gente fala de uma utopia, né? Que é uma sociedade que acolhe a todos na sua diferença, mas o que a gente vê hoje são, né, políticas que promovem o desenvolvimento, que a gente não via, né, nos séculos anteriores, cujas políticas, se é que a gente pode dizer que existiam políticas, né, eram muito mais voltadas para a segregação, né, instituições que acabavam desenvolvendo todo um trabalho de reabilitação, mas que faziam com que a pessoa deficiente estivesse o tempo todo sendo pautada para a vida pela sua negatividade, pela sua deficiência, né, pela sua doença. O que, do ponto de vista psicológico, social, né, é bastante pernicioso, digamos, prejudicial, né? Todos nós, seres humanos, temos nossas dificuldades e nossas facilidades. E nós avançamos muito quando somos vistos pelas nossas potencialidades, principalmente, né? E não apenas pelas nossas limitações. É lógico que temos que entrar em contato com essas limitações, mas é importante que as pessoas nos atribuam, né, um lugar na sociedade, um papel, reconheçam as nossas capacidades. Então, eu acho que esta política de inclusão é uma política que vê a pessoa com deficiência como uma pessoa inteira, não só pela sua deficiência, né? E a gente tem visto na sociedade pessoas assim que, a despeito de toda a diversidade, se mostram pessoas com grande capacidade de transformar o mundo, de ter uma vida plena, né? Conseguir, a despeito de todas as barreiras geográficas, atitudinais, estar incluído na sociedade, né? É lógico que esse processo para a pessoa com deficiência às vezes é uma luta, não é? Algo que lhe é dado sem um grande esforço, mas acho que a gente está num momento de civilização, né, digamos,
muito mais avançada em termos de direitos humanos. Então, acho que hoje a política é muito mais justa com relação à pessoa com deficiência. Né? Me fala um pouquinho da diferença, porque a gente conhece assim na história, né, da inclusão e da integração da pessoa com deficiência, essa diferença de conceito entre a integração, que era um conceito utilizado há alguns anos atrás, e a inclusão. Certo. Né? Na verdade, assim, a reabilitação, ela ganhou um desenvolvimento maior a partir da Segunda Grande Guerra, com a questão dos egressos, né, da guerra, mutilados, e que tinham, na verdade, diferente da população considerada deficiente, que geralmente ficava no grupo excluído da sociedade, marginalizado do ponto de vista socioeconômico também, né? Esses egressos, eles tinham direitos garantidos, porque eram militares, e eles acabaram exigindo da sociedade a recuperação, né, daquilo que a sociedade, na verdade, tinha feito com eles, né, porque a guerra tinha os mutilado. E esse movimento começou, assim, principalmente nos Estados Unidos, e ele ganhou muita força de várias associações. E o grupo da população deficiente não era um grupo que reivindicava direitos, né? E a partir desses movimentos eles passaram a reivindicar. As políticas que a gente teve durante muito tempo eram políticas muito assistencialistas, né? Durante muitos anos os deficientes eram tratados pela filantropia, né? Com o advento do SUS aqui no Brasil, houve a inclusão dos deficientes, embora tardia, porque agora é que a gente vê todo um movimento no sentido de eles poderem ter serviços que atendam às necessidades, né? Durante muito tempo, a gente, principalmente na nossa área, a gente tinha nas instituições filantrópicas filas imensas de pessoas que aguardavam ou uma prótese ou aguardavam uma terapia fonoaudiológica, né? E isso tudo por quê? Porque isso não entrava dentro dos serviços públicos, né? E que facilitam aí o acesso à população. Então a gente dizia até que a fonoaudiologia atendia ou a filantropia ou uma classe mais elitizada que podia bancar o tratamento. Hoje não, né? Hoje com o SUS a gente tem aí essa possibilidade de desenvolver não só as atividades clínicas, mas as atividades preventivas, as atividades de promoção da saúde, de proteção, né? Então, isso é um avanço muito grande, assim, em termos de desenvolvimento. Mas a sua pergunta foi a diferença sobre integração e inclusão, né? Esse movimento das associações levou, junto com todo o desenvolvimento da tecnologia, né, dos últimos tempos, levou assim, a um desenvolvimento muito grande das tecnologias assistivas, né? E com isso, né, então a gente vê muito na televisão as feiras que vendem as cadeiras, né, com um grau de sofisticação maior para a locomoção, enfim, diversos equipamentos, né, que facilitam a vida e a inclusão da pessoa com deficiência. Mas durante muito tempo se acreditou, e eu acho que assim, a gente ao mesmo tempo que critica a integração, tem que reconhecer que ela foi um passo na sociedade. Porque ela, na verdade, o conceito dela é de que a pessoa com deficiência, ela precisava se reabilitar, porque daí ela poderia ser inserida na sociedade. Veja como a sociedade discriminava, né? Porque partia do conceito de normalidade, confundia normalidade, né, com o que é comum, né? E se a gente for perguntar para as pessoas o que é normal, as pessoas terão muita dificuldade de dizer o que é normal, dada a diversidade humana, né? Então, esse conceito vem sendo substituído pelo conceito de inclusão, que pressupõe o quê? Que a pessoa com deficiência, ela é um cidadão, ela tem direito e ela precisa de oportunidades. Então, quem tem que mudar é a sociedade, porque é a inclusão que é o grande projeto de reabilitação. Uma pessoa, quando se isola, ela deixa de transitar por diferentes mundos, diferentes possibilidades de ser humano, né? Certo.
e isto limita muito a vida das pessoas. Então, a inclusão, ela pressupõe isso, a acessibilidade da pessoa a despeito das suas barreiras físicas, né, que podem ser minimizadas com recursos, e a sociedade deve se ocupar disso, né? Se inventa tantas coisas, por que não inventar coisas que vão tornar a vida das pessoas, né, uma vida mais plena, uma vida mais... As barreiras do ambiente, as barreiras do ambiente. E há também, né, a inclusão trabalha muito com as barreiras atitudinais, porque a gente fala que na antiguidade os deficientes eram marginalizados, mas há muitas pessoas que ainda pensam dessa maneira, né, e que têm, na verdade, muita dificuldade de entrar em contato com as suas deficiências, e aí tem uma barreira em relação a isso. Não é fácil a gente lidar com as limitações que são visíveis no outro. A gente às vezes tem muita dificuldade às vezes as barreiras são nossas, nós temos uma mãe, por exemplo, que tem uma criança que tem dificuldade para falar e tal, às vezes ela se contrai tanto, ela encontra tantas dificuldades para ter uma expressividade, uma comunicação mais facilitada, e a gente atribui à criança, né? Então, é isso que o conceito de inclusão está revendo. A questão da acessibilidade, ela está relacionada à inserção nos meios sociais, né? A possibilidade das pessoas transitarem e, com isso, elas irem desenvolvendo suas competências, porque é assim que a gente se desenvolve. Então, eu queria, Cecília, que você falasse um pouquinho sobre a inclusão escolar, né? Nós estamos falando da inclusão social, mas foca um pouquinho sobre a inclusão escolar e sobre todas as políticas que foram criadas para a inclusão escolar. Eu vou retomar, então, essa coisa essa questão aí da inclusão, da integração, né? Na década de 70, 80, a fonoaudiologia teve um trabalho, assim, intenso com as escolas, porque ela acreditava que a possibilidade da criança se desenvolver estava já posta nesse contexto onde a criança vive, na possibilidade dela brincar com as crianças da mesma idade, passar pelas mesmas fases que uma criança que não é deficiente passa. E nós já fazíamos todo um trabalho com a escola no sentido de adaptações, da forma de acolhimento do professor para isso. Acontece que nossa legislação não nos protegia. Por quê? Porque a escola podia dizer não aos pais. E a gente sempre tinha aquela sensação de que a gente estava pedindo para que fosse feito. Hoje não. Hoje existe uma lei. E essa lei garante o direito à criança. Então, hoje o trabalho de inclusão está sendo feito dentro das políticas, né? Então, hoje, a educação especial, por exemplo, ela deixou de ser uma educação paralela à educação, que substituía a educação comum, né, regular, e que fazia com que os deficientes acabassem tendo um atraso muito grande no desenvolvimento, porque segregados, né, ali, e com currículos muito adaptados, né? E hoje ela se faz junto, né? Hoje a premissa, né, é de que a criança precisa se desenvolver com a criança, né? Seja a gravidade que for, né, do caso que ela apresente. E isso traz para a família uma outra perspectiva, porque a família hoje já não sofre essa discriminação de ser colocada como a culpada pela deficiência. A deficiência é vista como uma condição humana. As pessoas nascem, né, com algumas diferenças, e com isso elas podem se adaptar, podem ter uma vida adequada às condições delas, e isso não deve fazer com que elas deixem de fazer coisas que a sociedade achava que elas não podiam fazer, né? Veja, a sociedade vai se abrindo para enxergar o outro de uma forma bastante mais aberta, né?
Com isso, você tem assim um quadro de prognóstico muito diferenciado hoje das patologias, né? Que eram estudadas antigamente. Então, você vê crianças se desenvolvendo muito melhor e muito mais rapidamente e com uma significação muito mais interessante daquilo que ela faz do que quando a gente, na época da inclusão, trabalhava para que eles, sempre com aquela ideia de que um dia eles seriam reconhecidos nas suas capacidades, né? Então, para a gente hoje a política é bem mais favorável. Isso não quer dizer que não tenha muitas barreiras para serem vencidas, principalmente as atitudinais, né? As atitudinais que às vezes assim são coisas muito sutis que a gente faz no cotidiano e que na verdade levam a pessoa com deficiência a se colocar num lugar às vezes de vítima, às vezes num lugar de passivo, né? Vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente diz assim, nossa, ela é surda, mas ela fala, né? Como se as pessoas surdas não pudessem falar. Elas não têm nenhum problema, na maior parte das vezes, nos órgãos fonoarticulatórios. Elas não falam porque não ouvem e não foram estimuladas para falar. Da mesma forma, em relação à recuperação das pessoas que perderam a possibilidade de falar, hoje a gente tem assim um avanço muito grande nas propostas de trabalho, né? Você diz as pessoas que tiveram um AVC, uma doença ou que precisam de uma estimulação para diminuir o impacto da doença, que a gente sabe que às vezes é progressiva, né? Então, eu sempre digo assim que o campo da fonoaudiologia, ele é imenso nesse aspecto, porque ele possibilita aquilo que é de mais essencial para o ser humano, que é poder dizer, poder comunicar, poder se expressar, né? Poder estar com o outro, né? E acho que essa abertura também nas políticas de não só ver a doença, mas você trabalhar na prevenção, na promoção da saúde, né? Na proteção, muitas vezes, né, nesses casos degenerativos, a gente vê como é importante você manter determinadas atividades que postergam os efeitos, né, os danos que a gente sabe que vão acontecer numa Então, você citou a questão do SUS e que o SUS hoje a gente sabe que não está centrado, né, está se distanciando, ele não está centrado na doença e nem no atendimento hospitalar, mas em atividades e ações de promoção e de prevenção. Como é que é essa interface entre a saúde e a educação, entre essas políticas voltadas para a pessoa com deficiência, que tem a atuação do SUS também? Como é que é essa rede de cuidados que o SUS está criando? Eu sei que você coordena o programa PET Saúde Redes de Cuidado, então eu queria que você falasse um pouco disso. Na criação do SUS, já se tinha um desafio, que era o desafio de trabalhar com uma outra concepção, né? Durante muito tempo, o Brasil ele atendia numa linha curativa e de tratamentos. Então, procurava-se um médico ou se procurava profissionais da área da saúde para tratar de doenças, né? E com o desenvolvimento das políticas de saúde, né, de uma forma geral, internacionalmente, foi se percebendo que a saúde é um bem que precisa ser cuidado o tempo todo, né, e que vários aspectos da vida influenciam a saúde. Então, a saúde não é só uma questão para ser trabalhada pelos serviços de saúde, mas por vários setores da saúde, né? Então, no caso da deficiência, por exemplo, é muito importante que todos os setores da sociedade estejam envolvidos no processo de inclusão do qual a gente estava falando. Mas eu não faço inclusão se eu não tiver um transporte adequado para fazer essa pessoa que precisa de um tratamento ir de uma região da cidade para outra, ou ela ter acesso a um determinado serviço, um exame que ela precisa fazer. Eu também preciso que ela, para se constituir, né, como outra pessoa qualquer, que ela tenha acesso à escola, à educação, que ela possa avançar do ponto de vista
da escolaridade e que ela tenha trabalho. Então, vejam, olha, quantos setores da sociedade que tem que estar ali, estou falando desses, mas assim, nós não podemos esquecer que eles têm que ter acesso ao teatro, ao cinema, enfim, a todos os bens culturais da nossa sociedade. Então, veja como isso vai constituindo a rede, né? A saúde, ela também ela tem vários pontos de atendimento às pessoas. Só que durante muito tempo esses serviços eles trabalhavam isoladamente, né? Sem se conectar. E isso, do ponto de vista de uma linha de cuidado, é um problema, uma barreira econômica, porque você gasta muito mais recursos e aí você distribui menos, né? Mas é também do ponto de vista da eficiência do cuidado. Então, vamos imaginar, se uma pessoa ela tem que fazer um exame, e esse exame, ela tem que procurar esse exame em algum lugar, ela vai pedir em vários lugares isso, ela vai agendar, vai faltar num e vai no outro. Um exemplo da questão da economia. O que a rede faz, né? Hoje o SUS está todo voltado para a formação das redes de atenção à saúde, né? As RAS que eles chamam, né? E são redes que conectam os serviços. Veja no caso da pessoa com deficiência. Muitas vezes, ela deixa de ser atendida na atenção primária, que é onde tem os cuidados básicos para que ela tenha controle no sentido assim dos agravos que possa ter, né? Então, uma criança surda, por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência, quanto mais cedo ela for atendida, menos agravos ela vai ter. Então, a atenção primária, ela é um campo legal para essas detecções, para essas descobertas, né? Para esse cuidado básico. Se a atenção primária, ela está conectada e ela tem um papel assim de reorganização do cuidado, ela também é um elemento importante para avaliar a necessidade de outros tratamentos dentro desta rede. Então, ela vai estruturando este trabalho. Então, hoje, por exemplo, quando alguém percebe a necessidade do uso de um serviço especializado na atenção básica, isso é feito conectadamente. E quando a pessoa vai ao serviço especializado, esse serviço especializado deve devolver para a atenção básica aquilo que foi feito, para que ali aquela atenção básica trata da saúde na localidade das pessoas, né, onde elas moram, e isso tem uma repercussão muito importante na saúde. Então, vamos pensar na questão da pessoa com deficiência. Essa atenção básica, ela vai ser muito importante do ponto de vista da inclusão, porque ela está ali na localidade, então o ACS vai fazer a visita em casa, vai ver se a criança está bem. O ACS é o agente comunitário, né? da saúde. Ele vai discutir na equipes quais são as necessidades. Às vezes essa ele criança vai na casa da pessoa, naquele território, ele leva para as equipes do NASF. Isso, e ele levanta essas necessidades, né? Às vezes as necessidades não são de atendimento da criança, às vezes de conversa com a família, no sentido da família poder enxergar potencialidades da criança, melhorar a relação que ela tem. Uma mãe, por exemplo, que tem uma suspeita de que a criança não vai bem, ela altera o comportamento. Isso é ruim, né? Então ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um espaço para ela poder discutir as dúvidas para que aquela relação flua, né? Então, esses pontos são pontos que eu falei de 2, mas tem vários que podem estar conectados. Vamos pensar na criança implantada, né? Criança implantada, ela depois volta para o serviço especializado e do serviço especializado criança que tem implante coclear, né? Isso, ela voltará para a rede básica, né? Para poder fazer algumas atividades de cultura, de lazer, de inclusão ali no seu espaço. Então, nós estamos finalizando, nós temos mais 2 minutos, mas eu queria que você falasse muito rapidamente sobre a formação dos alunos do PET Saúde, do Pro Saúde, dos alunos da PUC que participaram deste projeto. Nós temos mais 1 minuto e meio. Rapidinho, né? O Ministério da Saúde, ele percebeu, né, junto com todo o processo de construção do SUS, de que era necessário mudar a formação, porque todos nós nos formamos numa mentalidade focada
na doença e focada em condutas para curar ou para reabilitar, né, processos ali de adoecimento. Como o SUS trabalha com a questão da saúde, do cuidado à saúde, era preciso mudar a formação dos profissionais. Uma das coisas que a gente vivia no passado era que quando você trabalhava com uma pessoa, você trabalhava pela especialidade que você tinha. E não havia muita conexão entre as especialidades. Hoje não, hoje se sabe que o cuidado em saúde, cuidar da doença às vezes é cuidar com o médico, mas cuidar da saúde é cuidar com vários profissionais. Esses profissionais têm que estar muito articulados. Então essa formação do PET é uma formação de redes de serviços, né? O aluno vai perceber o como é importante essa rede funcionar para aquele atendimento, aquela atenção à saúde ser uma atenção eficaz e ao mesmo tempo ele vai aprender a trabalhar em equipe, né? Ele vai aprender que quando ele não olha para o sujeito só pela face, né, pelo viés da sua profissão, ele olha mais abrangente, ele olha mais integralmente. Então o PET foi um trabalho aqui, né, com alunos da psicologia, da fonoaudiologia, do serviço social e da fisioterapia, todos juntos discutindo a questão. O nosso PET foi na linha da pessoa com deficiência, então discutindo os problemas que a rede tem para oferecer um bom atendimento, não um atendimento de qualidade para a pessoa com deficiência. Cecília, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e eu convido vocês a estarmos juntos na próxima semana com um novo programa Direito à Palavra. Até lá!